Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. O Senhor testificou essa palavra no domingo, quando o pastor Carioca falou sobre o vento que sopra, que é muito importante nós escutarmos esse vento poderoso, que é o vento do Espírito Santo, que nós temos que aprender a ser conduzidos. E nós aqui como igreja, o que eu creio que há no coração de cada um de vocês, o desejo de uma igreja viva. Amém? Ah, irmão, perdão, algum visitante hoje pela primeira vez aqui? Temos visitantes? Não? Ali tem duas. Sejam muito bem-vindas, amém? Deus abençoe o coração de vocês, que Deus venha falar diretamente com vocês. Então, continuando. O maior desejo que nós temos no coração é uma igreja viva, uma igreja pujante, uma igreja movida pelo Espírito Santo. E eu tenho certeza que nós não estamos aqui de forma alguma para sermos espiritualmente frustrados com a vida de Deus, mas pelo contrário, termos êxitos espiritual na vida de Deus. E tem uma coisa interessante no Evangelho de João, que ele fala que ele é o verbo vivo, o verbo, a palavra própria encarnada, que veio trazer vida, veio manifestar o verdadeiro homem, o homem espiritual. Quando Jesus ele foi batizado, no momento que ele desceu às águas, veio um Espírito de Deus, falou: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, aquele que eu tenho prazer. Deus só reconhece prazer no seu Filho, no Cristo. Então, se nós não agirmos no Espírito, no Filho, no Cristo que habita dentro de nós, toda e qualquer obra que nós possamos fazer aqui dentro desta casa pode ser em vão. Então, eu quero falar algo muito forte hoje. Eu espero que os corações de vocês estejam abertos, que é rompendo com o legalismo. Amém? Nós vamos romper com esse legalismo. O legalismo é a aparência de santidade, é aquilo que parece ser ouro, mas na verdade não é. Tem forma de pureza, tem forma de como se fosse algo bom, parece Cristo, mas não é. Diz a palavra do Senhor que próprio Satanás, ele mesmo se transforma, ele mesmo tem, né, a capacidade de se transformar como um anjo de luz, mas ele é Satanás. E tem uma palavra também que fala que, Senhor, Senhor, nós pregamos no Teu nome, nós profetizamos, nós curamos, fizemos um monte de coisas dentro da vida da igreja, nós nos movemos, nos entregamos de tal forma, e Jesus falou assim: eu não vos conheço. Então, o legalismo é algo muito perigoso. E em João 13, ele fala sobre um homem chamado Nicodemos, um homem extremamente religioso. Nicodemos, ele era um homem extremamente bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Ele era muito bem financeiramente. Quando Jesus morreu, em João 19, 39, diz a palavra do Senhor que ele deu 34 quilos de mirra e aloés para sepultar Jesus. Que é um óleozinho, devemos pensar. Faz o preço da época para você ver. Esse valor, eu fui calcular, dá 30 mil denários, 30 mil dias de salário, ou seja, 100 anos de trabalho. Então, ele era um homem extremamente rico, extremamente próspero. Nicodemos, ele era um homem também que ele era profundamente conhecedor das Escrituras, ele sabia das Escrituras. Ele era um religioso fariseu. Além de ser fariseu, ele fazia parte do Sinédrio. Na época, os fariseus tinham na base de 6.000 fariseus. Mas no membro do Sinédrio, 71. Ele era príncipe, ele julgava,
ele sentava na cadeira, ele era o nosso Alexandre de Moraes da nossa época aqui. Ele sentava no tribunal, no Supremo Tribunal, e julgava, criticava, condenava, apontava. Além de ser zeloso, líder, sinédrio, ele era extremamente moral. Eles tinham leis, observâncias. O fariseu, hoje fariseu, na nossa época, Jesus fala, ai dos fariseus hipócritas, chamar de fariseu no meio evangélico é como se fosse um xingamento, né? Fariseu, seu religioso. Mas o fariseu, ele era uma pessoa que zelava pela palavra. Só que ele zelava tanto, que ele não trazia libertação para ninguém, ele trazia angústia e sofrimento. Então, eles observavam tanto a palavra que daquela observância, eles conseguiam fazer outra palavra ainda mais pesada e traziam para o povo. E nós vemos, então, o dízimo da hortelã e do cominho. Nós vemos, por exemplo, o dos nó, não podia fazer nó. Se fazesse um nó, estava trabalhando e violava o sábado. E aí eles tiveram que dar um jeito para que as mulheres pudessem fazer um nó no véu. E eles descobriram um jeito de fazer nó no véu para que elas não viessem quebrar o sábado. Se você estivesse com dor de garganta, você podia tomar vinagre. Mas se você fizesse gargarejo de vinagre, você estava em pecado. Então, eram coisas assim, sem nexo, coisas pesadas, coisas que não levavam à vida, não levavam à restauração de ninguém. E o problema, então, do religioso é esse. E aí nós vemos Jesus, então, quando ele foi falar com Jesus, Jesus não falou para a mulher samaritana, Deus ele não comunicou essa mensagem para Zaqueu, ou para qualquer outro tipo de pecador, mas ele falou para um homem que a gente fosse olhar para a época de hoje e dizer, esse cara é crente. Ele falou assim, você tem que nascer de novo. Você já se fez essa pergunta alguma vez na sua vida? Se você é nascido de novo? Se você é nascido do alto? Você sabe, você tem entendimento de quais são as marcas de um homem que nasceu de novo? Um homem que realmente foi restaurado na vida do Espírito. Um homem que é realmente transformado. Quando a palavra toca, você se sente assim, não, eu agora estou diferente, eu sou diferente. Ou você ainda se sente perdido, vazio, desorientado? Sempre recorrendo nos mesmos pecados, nos mesmos erros, e parece que a sua vida sempre é uma vida de patinação, sempre patinando, não sai do lugar. Deus ele fala para um homem religioso, primeiramente, que você precisa nascer de novo. Então nós precisamos saber o que esse homem religioso significa, para que a gente venha romper algo chamado legalismo. E aí você vai me perguntar, o que é legalismo? O legalismo é uma atitude religiosa que se baseia-se por regras. O religioso procura a salvação por meio de regras, tradições humanas para alcançar a salvação. É o esforço humano do seu próprio braço, tentando se justificar e se salvar. É o próprio eu, é o próprio ego tentando se salvar, achar a salvação de si mesmo. A outra coisa também que nós podemos ver ele busca a aprovação de Deus pelo mérito e pelo seu esforço natural. Então, o fariseu, o religioso, o legalista, ele foca em regras, e simplesmente regras para obter o quê? Crescimento espiritual e aceitação. Então, ele quer ser aceito. Ele faz de tudo, através da sua força, para ter um crescimento, uma aceitação, mas ele ignora algo que é fundamental, aquilo que é importante, aquilo que é primordial, que é de excelência, ele ignora a transformação interior e o relacionamento com Deus. Porque lá no Éden, quando o primeiro Adão errou e pecou, ele foi feito alma vivente. Então, tudo que ele faz, canaliza em si mesmo. Então, imagina um homem que já está falido,
O homem exterior já é falido, o homem exterior ele já está condenado, o homem exterior não pode agradar a Deus, o homem exterior não consegue tocar a realidade de Deus. E todo o evangelho aqui de João, nos primeiros capítulos, ele fala isso. Em todos os sentidos. O pastor Júlio, quem veio no culto dos casais, vai entender que o pastor Júlio, por exemplo, ele falou das bodas de Caná da Galileia. Na força do homem natural, o vinho acaba. Na força do homem natural, no seu relacionamento que ele for construir, vai chegar um momento, no meio do processo, ele não vai ter mais alegria, não vai ter mais contentamento, não vai ter mais plenitude, não vai ter mais felicidade nem gozo, mas apenas peso. Porque o homem natural foi feito primeiramente somente alma que vive. Então, tudo que canaliza é para ele se suprir, é para ele se achar, é para ele, tudo para o meu eu, tudo para o meu ego. Então, o problema do homem religioso, como Nicodemos, que tudo que ele fazia era para exaltar o seu próprio nome, mas não o nome de Deus. Gostava das saudações nas praças, gostava de mostrar que estavam jejuando, gostava de mostrar que jejuavam, gostava de se exibir que eram piedosos, eles gostavam de ser reconhecidos como mestres da lei. Tudo é para que o nome deles viesse a ser exaltado, e se achavam importante. E o que só infla é o ego, é o orgulho, a soberba, a altivez. Esse é o problema da religião, esse é o problema do legalismo. E isto é carne. Não vai para frente. A carne não dá para agradar a Deus. Então, e nós vemos também que outro problema, aí no templo de Jesus, ali no capítulo 2, ele vem falando que Jesus chegou no templo, viu lá um monte de cambistas sobre mesas, onde o templo devia representar a própria manifestação da glória de Deus. Apresenta: vós sois o templo do Espírito Santo, vós sois morada do Altíssimo, mas dentro de vocês há um espírito chamado mercenário, homem exterior, que ele quer somente ter relacionamento de barganha. A nossa carne só quer saber de barganha. Só faço favor para você se você tem algo para me dar. Eu só me interesso com você porque você, de repente, tem riquezas, ou porque eu acho você uma pessoa legal. Mas aquela pessoa que você não dá valor nenhum, o homem exterior não quer saber de relacionamento. Então, tudo é por causa de barganha, tudo visando lucro. Na multidões dos seus comércios, lá antes da queda do Éden, lá na queda de Satanás, quando a terra se tornou então sem forma e vazia, uma escuridão breu, algo aconteceu, algo apocalíptico aconteceu nos primórdios de todos os tempos, onde havia só trevas. Na multidão dos comércios, Satanás, ele se exaltou, ele teve soberba, ele teve orgulho, e aquele foi a prenúncio da sua própria queda, e Satanás e 1/3 dos anjos caíram aqui. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que no começo havia trevas, mas lá na Nova Jerusalém não tem mais escuridão, só tem luz, porque o nosso próprio Deus será a nossa própria luz. Então nós saímos das trevas para habitar na sua maravilhosa luz. Deus é muito bom. Porque falar para uma pessoa que está errada, que reconhecer os seus erros, é muito fácil. Uma pessoa que tem problemas é muito fácil de entender, mas aquela pessoa que acha que está certa, aquela pessoa que acha que é boa, essa é a pior. Porque ela pensa assim: mas eu fiz tudo certo, eu fiz da forma correta, Deus, por que tu não me aceita? Por que as coisas acontecem de uma forma diferente? Porque no momento em que o primeiro Adão escolheu viver como Deus, ele viveu de forma independente, e tudo que ele faz é segundo a sua própria vontade. Mas Jesus Cristo, ele desceu aqui para mostrar que não é segundo a minha vontade, mas é segundo a vontade do meu Pai. E nós, da mesma forma, nós não vamos viver mais segundo a nossa própria vontade, para viver a vida do novo homem, viver a vida espiritual de forma decente, eu vou ter que aprender a ser extremamente obediente à vontade do Espírito Santo. Então, quem é nascido de novo é guiado pelo Espírito Santo. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aprender a ser guiado por essa nova natureza. Então eu quero ler com os irmãos
e havia entre capítulo 3, versículo 1, havia entre os fariseus, então, um homem chamado que era Nicodemos, perfeito, um homem aos nossos olhos irrepreensível, príncipe, bem-sucedido. Esse foi ter de noite com Jesus, eu não sei se por medo, eu não sei se ele foi de noite buscar porque ele não queria ser visto por ninguém, ou se de repente ele estava indo de noite naquele lugar, porque ele queria ficar um tempo de paz com Jesus, porque o coração, alguma coisa em Nicodemos estava ardendo, porque ele viu que Jesus fazia sinais e sua palavra era diferente, e Nicodemos, ele tinha o desejo sim, de buscar a presença de Deus, mas como eu estou falando para vocês, salvação, ter um novo nome, não depende de mim, depende da vontade de Deus. E esse foi ter de noite com Jesus, eles, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, você pode reconhecer essas coisas, mas mesmo assim não nascer de novo, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. E Jesus, conhecendo o coração, e de quem é o homem, da nossa condição, Jesus de forma urgente, precisa falar para nós, muitas vezes perdidos dentro da igreja, perdidos dentro da nossa própria espiritualidade. Jesus, ele fala, Deus meu, Senhor Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa palavra nascer de novo, significa nascer do alto no grego, nascer de cima, não depende de mim, toda autoridade vem de Deus, é dele que eu nasço de novo. Você não é pelo teu esforço humano, não é porque você quer, não é pela sua capacidade, não é porque você é bonito, não é porque você tem dinheiro, não é porque você conhece a Bíblia, mas tem um momento que Deus tem que falar contigo. Muitos crentes têm filhos de pastores, são filhos de pastores que pensam, eu nasci em berço esplêndido igual a Nicodemos, eu tenho uma família que é de fariseu, que ela é tradicional, então por isso eu sou abençoado. Se nós não tivermos um encontro com o Senhor, esse nascer sobrenatural com Deus, você ainda precisa nascer de novo. Você se lembra quando você nasceu de novo? Eu me lembro. Põe aí Isaías 41:9. Por favor. Essa aqui foi a palavra que eu nasci de novo. Estava sentado numa mesa, a minha sogra e o meu sogro leram para mim essa palavra. E quando eu li essa palavra, mudou a minha vida. Qual é a palavra que mudou a sua vida? Tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo, te fortaleço com a minha destra fiel, a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e que eles contenderem contigo vão perecer. Foi essa palavra que Deus me tocou, foi através dessa palavra que eu vi que eu nasci de novo. A palavra tem que falar, ela tem que gritar, ela pulsa dentro de você. Você se sente parte da família, você se sente amado, você se sente pertencente ao reino do Senhor. Isto é nascer de novo. E Nicodemos, mesmo religioso, precisava nascer de novo. Porque nós precisamos nascer, na verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascimento é a questão de ver, é a iluminação, é de enxergar, é de ver os céus abertos. Meu Deus do céu, olha o que Deus falou para Natanael, 1,51. Em verdade te digo, que vereis os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o Filho do Homem. Vocês conhecem a música? Não, né? Tá tudo bem. Né? O que aconteceu com Estevão? O que aconteceu com Estevão quando ele estava para ser apedrejado? Eis que eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho, o Cristo à direita do Pai. O que aconteceu
com Jacó, quando estava em Betel, deitado sobre uma pedra. Eis que eu vejo anjos de Deus subindo e descendo. Isso é a revelação do reino, é pertencente à família de Deus. É quando Deus, a gente começa a ver o seu reino. São essas visões que nós temos que ter. Contemplar a nossa casa, algo que vem de cima em nosso favor. Te lembra de Pedro? Pedro, vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo olhou para ele assim: cara, não foi tu que falaste, mas meu Pai que me revelou. Ele viu o reino, revelou o reino. O Espírito estava já falando ali, já estava clamando, como se fossem as primícias daquilo que Deus ia fazer. Vamos parar aqui, para a gente continuar. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho, porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Uma pergunta assim, até ignorante de Pedro. Como assim? Eu sei que todo o meu esforço aqui foi em vão, mas chega um momento, será que eu vou ter que recomeçar tudo novamente? Vai errar. Não é eu que tenho que recomeçar, é Cristo que recomeça e faz brotar dentro de mim. A chegar ao ponto, como Deus falou, o apóstolo Paulo falou assim: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é nascer de novo, eu desisti de mim mesmo, para que eu venha fazer a vontade de Deus. Isto é nascer de novo. Eu me lembro das primeiras revelações sobre essa palavra, e eu falei assim: então quer dizer, sentado em aconselhamento com a minha sogra, será que mas então eu não tenho mais que fazer mais nada, eu não tenho mais participação em nada assim, eu não vou poder fazer mais nada. Eu fiquei triste, porque eu não ia fazer mais nada. Era tudo Cristo ia fazer. Hoje eu vejo assim: meu Deus, que alegria. Espero que Deus faça tudo, eu não faça nada, seja somente um instrumento e Deus se manifeste a sua verdade. Eu não tenho poder algum de mudar ninguém, eu não tenho poder nenhum de pregar e convencer você. A única pessoa que pode fazer isso é Cristo por meio da sua palavra. Através do Espírito Santo que habita de nós, que toma conta. A palavra e o Espírito Santo, elas se fundem dentro do nosso coração. Aí Deus ministra e fala: é isto, é nascer de novo, é através desse poder maravilhoso. Nós precisamos nascer de novo. E Jesus aí ele fala assim, e respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, aí não pode o quê? Entrar. Primeiro, nós falamos sobre ver, contemplar, aonde Deus ele abre então o quê? Os portais eternos, esses celestiais. Você já está no reino. Quando você vê isso, Cristo é revelado, você vê. Mas agora entrar, é Deus fazer você agora um cidadão celestial. Deus fazer você agora parte da sua família. Se o primeiro Adão tinha um DNA que só tinha pecado, e às vezes até nós conseguimos se aperfeiçoar na carne, mas essa aí não agrada a Deus, não pode agradar a Deus, já está condenado. A nova criatura, o homem interior que habita dentro de nós, porque o nosso espírito que estava morto, natimorto, como se tivesse adormecido em coma, entrou o Espírito Santo diante de Deus, agora os nossos espíritos se comunicam, o meu espírito, o Espírito de Deus se comunica, a fim de que a nova vida se manifeste no meu corpo mortal. Deus vai manifestar seu corpo mortal. Agora eu vou ter que entrar no reino de Deus. Para eu entrar, ser um cidadão celestial, vai ter um processo espiritual que vai ocorrer na sua vida. Vamos voltar para Pedro. Quando ele teve a visão, ele viu o reino de Deus, ele falou assim: agora sim, Pedro, agora eu te digo que tu és pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Agora estamos falando de edificação. Vamos entrar na edificação? Aí quando Jesus falou assim que o Cristo precisava padecer, sofrer e morrer, o que aconteceu? De forma alguma. Não, bem capaz. Tu não pode sofrer. Tu não pode passar por processo nenhum. Salva-te a ti mesmo. E o que Jesus falou para Pedro? Arreda Satanás. Arreda Satanás.
Porque, amados, para a gente ter realidade desse reino, para que esse homem interior venha crescer, para que essa nova vida venha realmente fluir dentro do nosso coração, nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos ser frustrados na carne. Deus, Ele precisa mostrar que às vezes aquilo que você acha que é espírito, não é espírito, é carne, e você venha desistir de agir pela força do seu braço, e venha dessa forma permitir o Espírito Santo te conduzir. Porque Ele fala, o que é... Olha só o que ele fala. Água e espírito. Meu Deus, tem tanta coisa, Jesus. Na verdade, não nascer da água e do espírito. Olha lá que está escrito, queridos. Nascer da água e do espírito. Em Ezequiel 36, 25, 27. Aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. E eu purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhe darei um coração de carne, porém o meu espírito em vocês, e levarei a agirem segundo os meus decretos, e obedecerem às minhas leis. Por isso que Jesus fala, vocês precisam nascer da água e precisam nascer do Espírito. Nascer da água representa o quê? O que João Batista veio fazer aqui? Não era o ministério da água, do batismo? A água representa o quê? Um arrependimento. Essa água também traz o quê? Aos primórdios da criação, ao início de todas as coisas, a restauração daquilo que Deus Ele nos criou, segundo a sua imagem e semelhança. Continua sendo a mesma coisa, seremos em mais semelhança no Senhor, mas através do novo nascimento, da minha nova cidadania, da revelação de que agora você é filho, que você agora faz parte daquele que era unigênito, se tornou primogênito de muitos, e você faz parte dessa primogenitura, porque aquilo que era somente dado ao primogênito, Deus faz assim, ó, eu vou enviar o meu filho para morrer, para que vocês venham herdar a herança junto comigo. Então agora nós somos o quê? Família. Família de Deus. Família santa, chamada para crescer no homem interior, chamada para ser nova criatura. Por isso nascemos da água, a água é purificação. Eles faziam ritos, os fariseus faziam ritos cerimoniais, tomavam apenas um banho, e João Batista veio falando sobre uma purificação interna, uma lavagem interna, de nossas impurezas, de nossos pecados, de nossas mazelas, nos santificando. Aí eu recebo a santificação, mas agora, não apenas na água, mas agora também no Espírito, que a palavra fala. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar agora no reino de Deus. O Espírito Santo entrou dentro de você e ele precisa desenvolver. Ele precisa crescer. E ensinar você a ser movido por ele. Ser transformado por ele. Essa nova natureza precisa crescer. Paulo fala que ele tinha dores de parto até Cristo ser formado dentro de nós. Essas dores de parto é o que a semente se desenvolvendo e crescendo, ao ponto de que há uma gestação espiritual, onde Deus ele possa transbordar por meio de nós, e assim Cristo vai ser reconhecido por meio das nossas vidas. Esse é o novo homem, este é o homem interior. Verso 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Carne já foi, desiste. Nós não estamos aqui para fazer uma colcha de retalhos. Não estamos aqui apenas para melhorar áreas que você acha que deve ser melhorada. Tem gente que vem aqui com problemas de pornografia e pensa que é só resolver o problema de pornografia que está tudo bem, está tudo legal. Tem gente que vem para cá porque tem problemas financeiros. Aí acha, não, só resolver esse problema financeiro e está pronto. O resto eu estou muito bem, eu estou muito bom. Em nós não habita bem algum. Paulo falava assim, em nós não habita bem algum, na nossa carne não habita bem algum. Nós estamos defendendo e amando aquilo que Cristo já condenou na cruz do Calvário. Quando o Espírito Santo entrou dentro de nós, agora há uma luta, há uma guerra entre a carne e o Espírito, disputando a sua alma.
E onde está o seu prazer? Aonde está a sua vontade? Onde está o seu desejo? Se você aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, vão cogitar das coisas do Espírito. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, vão cogitar as coisas da carne. Então, se você alimentar o Espírito, você vai ter sentimentos espirituais. Se você alimentar as coisas da carne, você vai ter desejos carnais. Vai depender para onde você inclina, quem você alimenta. Se você alimentar a carne, ela vai falar rápido, vai falar forte. Por exemplo, ver filme. Todo mundo vê, horas e horas. Ler a Bíblia é o melhor sonífero do mundo. Você dorme, até ronca. Vem numa vigília, vê se tu consegue ficar 1 hora na vigília. João, coitado do Pedro, João e Tiago. Não consegui nem 1 hora orar junto com Jesus. Porque a carne fala, está militando, é guerra. Mas vai chegar um ponto que o homem interior, você vai ter desejo para fazer jejum. Você vai ter desejo de orar, de buscar, de se entregar. Porque o homem interior está ali, a nova criatura, aquilo que se comunica com as partes celestiais, vai estar falando e ministrando dentro da casa do Senhor. E precisamos, então, sermos limpos, para manifestarmos agora a vontade do Espírito Santo. E ele vem, vamos continuar. Não vos te maravilhes, no 7, de ter dito isso, necessário vos é nascer de novo. Agora ele fala, irmãos, o vento, agora vai falar sobre o vento. O vento assopra onde quer. Primeira coisa que devemos aprender aqui, não é você que manda, é Deus que manda. O vento representa o sopro do Espírito, a vontade de Deus. O vento sopra aonde Ele quer, não aonde eu acho que deve ser. Primeira coisa, Jesus é o Senhor e nós somos servos. O vento sopra onde quer, a autoridade é dele, a vontade é dele. Primeira coisa que nós devemos reconhecer, na vida da igreja, na vida espiritual, Deus, tu sopra o teu vento onde quer. Você faz a tua obra por meio de quem você quer. Não como eu acho que devo ser. O fariseu, não, eu sou bom, eu vou fazer, eu sou melhor. Não, você não é nada. Nós somos nada, Cristo é tudo. Cristo é tudo. O vento faz o que quer, o vento sobra onde quer. E outra, e ouve a sua voz. Não é a minha, é a dele. A palavra final é a dele, a autoridade é a dele. O problema do religioso é o quê? Ele quer ter o domínio, ele quer o controle, ele quer ser reconhecido. Irmãos, tudo que você faz no teu trabalho, pensa bem. Queremos um aplauso, queremos reconhecimento, queremos um elogio. Isso mostra o vazio, a carência que nós temos. Queremos um afago da alma. Ah, como você é bonitinho, assim, careca, fofinho. Aqui, pouco importa a nossa carne. Porque quando a gente é pleno, está na vontade de Deus, a gente não quer satisfazer a carne, não. A gente quer ficar longe dela. Queremos obedecer à voz do Espírito, aonde Ele quer. Onde Ele quer me conduzir, lá eu vou. Hoje estou aqui, mas se o vento soprar, me empurrar para fora daqui, glória a Deus. Porque a pior coisa é fazer uma coisa quando Deus está te movendo e você não quer se mover. Endurecido, como um grão como um joio. Já viu o joio? O vento sopra, o único que não se dobra é o joio. O problema nosso é que a nossa resistência, a gente não quer dar o governo a Deus. Nós queremos ter o controle, nós queremos ter o governo. O vento vai soprando e o trigo vai se deitando para um lado. E o trigo se deita para o outro. Ele se inclina segundo a vontade do vento, onde o vento soprar. Mas o joio está ali, firme, forte, endurecido. E a gente endurecido na vida da igreja, Deus mostrando que você tem pecado, Deus quer trabalhar no seu coração, a gente fica empacado, em brabo com Deus, indignado com Deus, não aceita que Deus venha tocar o seu coração, nem quer saber de trabalho, na verdade a gente quer se poupar, em vez de se abrir. Porque nós aqui devíamos estar nos abrindo para Deus, não nos fechando a Ele. Estamos aqui para sermos abertos e trabalhados e limpos. Porque quem nasce de novo está desesperado. Senhor, por favor, me livre dessa maldição que é agir na carne. Eu não quero mais viver na carne. Eu não quero fazer mais as coisas na carne, porque é só canseira, é só enfado, é uma alegria limitada, é os mercenários dentro de mim querendo glória, querendo reconhecimento. E toda vez que eu estou na carne, eu me frustro. E eu estou cansado de frustração.
Nós devíamos estar cansados disso tudo, de toda a frustração, porque nós agimos na carne. Aí o vento sopra, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Parabéns, Nicodemo não sabia para onde o vento ia, nem para onde vai. E nós também não. O pastor João pregou sobre Jonas, falou sobre o grande peixe. O peixe ali representa o vento. Deus conduzindo Jonas novamente ao centro da vontade de Deus pela sua misericórdia. O vento significa que é a vontade de Deus. Eu não sei para onde vem nem para onde vou. Deus, não sei o mais que me manda, é Tu que manda em mim. Deus, faz o que Tu quer. Eu quero viver o Teu sobrenatural. O sobrenatural de Deus, ser movido por Ti, depender do Senhor em todos os sentidos, no sustento, no cuidado. Gente, eu tenho vivido tempos de milagre, de não ter nem como pagar conta. E parece que Deus me trouxe novamente ao primeiro amor no início, e de forma miraculosa Deus vai nos sustentando e vai cuidando da gente. E eu falava assim, pastor João, isso aqui não é só para mim, isso aqui é para todo mundo. Nós vivemos dessa forma, dependendo de Deus, alegre, com contentamento. O pastor João falou contentamento, a vida do Espírito é plenitude, é felicidade, é contentamento. Toda a insatisfação é porque a carne não está sendo suprida. A carne tem que morrer. Então, insatisfação é carne, ingratidão é carne, contentamento é felicidade no Espírito Santo, é alegria, é bem-aventurança. Está no Espírito, você está feliz. Ah, mas tu está sofrendo. Eu tenho Deus, eu tenho tudo. Deus é tudo. Eu sou filho, é ser nova criatura. Aí, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. É movido, ele não é mais o meu governo, é o governo dele. Jesus disse-lhes, tu és mestre de Israel, não sabe dessas coisas. Aí no 11, na verdade te digo, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e vocês não aceitam o meu testemunho. Se vos falei de coisas terrenas, vocês não credes, não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, Jesus, ninguém subiu do céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, no momento, hoje, de repente a gente não sabe o que o vento está fazendo. Mas quando a gente ganha da identidade, a gente sabe que o vento vem lá de cima. Aí então eu sei. Porque se Jesus veio do céu, o céu, que é Cristo Jesus, habita dentro de nós. Então, agora eu sei que esse vento é Ele. Não tem uma música que o vento que sopra é Ele, não sei o quê? Eu não sei, me esqueci a melodia. Ninguém quer cantar? Tudo bem. É o vento que sopra. O vento é dele, Ele que nos guia. E como Moisés, agora Moisés passa para outra coisa. Mas, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele está falando de Números 21, aonde o povo, no meio do deserto, ele começou a murmurar, se queixar de Deus e de Moisés. E aí, aconteceu que eles falaram assim, nós temos fastio, o nojo deste pão detestável. Estava falando mal do maná. Em consequência de todo esse mal que eles estavam falando, serpentes abrasadoras começaram a picar o povo e o povo começou a morrer. Amém? Então o deserto serve para que Deus venha expor as serpentes que estão dentro do nosso coração, que é a natureza do pecado, que está nos matando. Então, quando nós formos passar no processo de entrar no reino dos céus, Deus ele vai começar a mostrar quem você é, a velha natureza que está dentro de você. E eu vou dizer uma coisa para você, é desesperador. E o povo ficou desesperado quando ele começou a ver aquelas serpentes abrasadoras. Na verdade, as serpentes estavam brotando do coração deles. Isso que Deus queria mostrar para eles. Deus estava querendo mostrar aquelas serpentes que estavam brotando e picando e matando eles. O fogo, o deserto, o calor revela a sua natureza. É para revelar a natureza mesmo do pecado, para botar para fora. Para que você não venha mais amá-la, mas venha detestá-la e dizer, Senhor, por favor, me salva dessa situação. Aí o que eles fizeram? Uma haste, colocaram ali o quê? Uma serpente, representando a natureza do pecado, que Cristo faria pecado. E aí, todo aquele que olhar para aquela serpente, para o Cristo que se fez pecado por nós, será salvo. Então, quando você vê e ficar desesperado, entristecido com essa natureza pecaminosa que você está vendo, se lembra dessa passagem aqui.
olhe somente para Jesus, o autor e consumador de toda boa obra. É nessa hora que agora que eu vou ter que olhar para Deus. É só Jesus que salva, gente. O lema da igreja é tudo sobre Jesus. Só Ele pode fazer você vencer esse pecado. Então, pare de querer fazer pela força do seu braço. Vamos fazer de acordo com a vontade de Deus. Desiste do seu ego. Desiste do seu orgulho, dessa natureza do pecado. Não defenda mais o pecado. Ele é teu inimigo, não é teu amigo. Satanás, ali o velho homem, representa o amante da tua alma. A carne, o amante da tua alma. Imagina Cristo. Cristo, que é o meu marido. A alma, que é a esposa. Mas ali há o velho homem, que é o amante. E nós, em vez de nos relacionarmos espiritualmente com Cristo, que é o marido, a gente vive adulterando espiritualmente diante de Deus, na cara dele. E eu não quero mais ser um cristão adúltero espiritual. Eu quero viver a realidade, eu quero ser santo, eu quero honrar o meu Deus, honrar a Deus. Esse é o desejo do que é nascido de novo. Não quer ter mais parte com as coisas da carne. Ofender a Deus, de forma alguma. E ele fala, continue, no 15, para que todo aquele que crê não venha perecer, não venha morrer no processo, mas tenha vida eterna, vida abundante. No momento que você olha para Cristo, Deus imputa a sua justiça para dentro de mim nesse processo, para que eu possa entrar no reino, ser aperfeiçoado, ser transformado, para que o novo homem venha resplandecer em glória, segundo a tua imagem e semelhança, a qual eu fui criado. Eu não venha morrer, mas que eu venha ter vida de forma eterna. A vida eterna é para agora, manifestação da vida de Cristo, de um coração transformado. E todo novo homem, quando ele vive os princípios divinos, ele tem a ciência e a consciência que não é mais ele, mas é Deus. Aí as pessoas podem dizer, como que tremendo aquilo. Não sou eu. Eu tenho certeza, porque Deus mostrou o mal que habita dentro de mim. Olha, aí Jesus ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Agora estão entendendo o que é ter vida eterna? Tudo que Deus tem feito nesse quebrantamento é amor por você. Todas essas coisas que Ele está te expondo, que está doendo, que é difícil, que é trabalhoso, é porque Ele te ama. Deus Ele quer você junto dEle. Só que agora Ele tem que desarraigar esse pecado que está dominando a tua alma, o teu coração, para que você seja uma nova criatura, um novo ser, um instrumento bem afiado, bem amolado diante de Deus. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para que você não seja condenado. Então, se Ele está expondo o seu pecado, não é para você ficar triste, eu não adianta mesmo mais esse trabalhar de Deus, eu estou cansado, eu estou emborrecido, eu vou parar. Eu não quero mais saber de igreja. Não, Deus está expondo isso, não é para que você venha perecer, nem para que você venha ser condenado, mas que o mundo fosse salvo por meio dEle. Se você vê que a situação está difícil, o que você vai fazer? Se lança aos braços do Salvador. Ou vai correr dele? O que você vai fazer? Quando Deus mostrar, né? Uma vez, eu nunca me esqueço que uma pessoa uma vez pediu para ver Satanás, para um profeta. Pai, eu queria ver Satanás. Tu quer ver Satanás? Faz o seguinte, vai na frente do espelho e olha. Ali tu vai ver. Está ali a carne. E nós temos que tomar cuidado, gente. Nós temos que livrar de nós mesmos. A pedra de tropeço está aqui dentro. Somos nós mesmos. Vocês não estão tristes com isso, né? Estão? Capaz, né, gente? Estão felizes. Então, vamos ser libertos. Chega de legalismo, chega de religiosidade. Precisamos acordar para a vida. Precisamos ser transformados, renovados em Deus. E aí ele vem dizendo, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então apenas creia
em toda boa obra que Ele está fazendo dentro de você. Só creia e te entrega. Tá? O problema, assim, quando nas águas lá, de Ezequiel, quando ele estava nas águas que não conseguia mais entrar na nado, ele ficou desesperado, ficou se batendo e saiu, né? Cara, o segredo é que quando as águas estiverem acima da tua capacidade, deixa ser levado pela corrente, porque Deus vai levar para a sua vontade. Você vai estar no centro da vontade de Deus. Deixa Deus levar. Cristo leva eu. Deixa Cristo te levar. Estou fazendo até um samba aqui. Cristo leva eu. Deixa Cristo te levar. Cristo leva eu. Gostaram dessa música? Parecido com outra coisa, né? Deixa Deus te conduzir. Aí ele fala, porque todo aquele que faz o mal aborrece o quê? A luz. Aí o que a luz mostra? As trevas que habitam dentro de mim. Então, o que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam o quê? Provadas, ou que elas venham ser reveladas. Então, quem não quer ser trabalhado pelo Espírito Santo, não se aproxima da luz, a fim de que ele não veja o seu pecadinho de estimação, ou porque não quer ser transformado. Então, as pessoas que não querem abrir a sua vida para aquilo que Deus quer fazer, vão se afastando da luz. Mas para os corajosos, mas para você que nasceu de novo, pode subir o louvor. Mas para você que nasceu de novo, você, filho de Deus, nova criatura, que está em Cristo Jesus, que vai ser transformado, está sendo guiado por Deus. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Não tem medo do que a luz vai mostrar. Porque no momento que a luz mostra, da mesma forma que a luz mostra, às vezes, pecados profundos dentro do teu coração. Irmãos, já são mais de 20 anos de caminhado com o Senhor. E eu pensei, não, os pecados piores já ficaram para trás. Não, os pecados piores é o hoje. As coisas mais difíceis estão sendo mostradas hoje. Porque Deus ele vai, com muito amor e carinho e cuidado, vai te mostrando de acordo com a capacidade que você tem e aguenta. Porque se fosse mostrar a luz que eu tenho hoje, se Deus fosse mostrar no começo, eu tinha morrido. Mas Deus ele é misericordioso e amoroso, e foi mostrando ao pouco. Mas quanto mais Ele expõe o meu pecado, mais Ele expõe a graça e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. É isso que Deus está fazendo. Aí as obras de Deus são manifestas por meio de mim, porque elas são feitas em Deus. Eu desisti de mim mesmo, para que Cristo viva em mim. Esse é o novo homem. Esse é o propósito de Deus. E nós não podemos fugir para isso. Não podemos fazer como Pedro fez. Mas temos que fazer como Estevão. Eu vejo os céus abertos, filho do homem. Vai ser apedrejado. Que seja. Não tem mais medo da morte. Vamos embora. Vai fazer que nem Sansão? Sabe o que Sansão fez? Sansão era um homem escolhido, ungido de Deus, separado. Mas ele quis fazer a vontade da carne. Chegou um momento que ele nem percebeu que o Espírito Santo estava mais do lado dele. Mas nós não. Nós somos aqueles que vamos até o fim.